Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Jamília, seu Rotina em Livros, e no vídeo de hoje eu vou falar minha meta de leitura para o ano de 2025, que na verdade são basicamente 12 livros que eu selecionei que eu quero ler esse ano. Não inventei muita meta para esse ano, nem meta numérica, nada. Eu quero, assim, manter tudo o mais leve e minimalista possível em sentido de metas para mim esse ano, inclusive em outras áreas da minha vida, não só na área das leituras, que eu quero fazer bem poucas coisas, mas assim, poucas coisas bem feitas, e é isso que eu quero para este ano. Então eu espero conseguir ler esses 12 livros que eu selecionei. Como eu fiz essa lista? Basicamente, é uma lista de 12 livros e eu separei em 4 grupos de 3, tá? Eu tava falando que ia ser simples, mas é simples, tá? Então são 3 livros de um tipo, 3 livros de um tipo, 3 livros de um tipo e 3 livros de um tipo. Vou explicar pra vocês à medida que eu for falando os livros, tá? O primeiro grupinho ali de livros que eu selecionei são 3 livros que estão encalhados há muito tempo, ou na minha estante ou no meu Kindle. Eu dei prioridade para os físicos, então eu escolhi 2 livros físicos que eu tenho há bastante tempo e um e-book também que tá lá no meu Kindle, ó, há muito tempo. Boa parte desses livros são de 2020 e 2021, porque foi ali uma fase um pouquinho consumista quando eu descobri a Amazon. Na verdade, meu auge de consumismo eu acho que foi 2022. Mas eu optei pelos livros de 2021, que são os mais antigos, né? Pra eu logo dando um check neles. Alguns estão até já ficando meio velhinhos, sabe? Com marca de mofo, de umidade, e eu ainda não li. Vocês têm noção que 2021 já é há 4 anos atrás? Então, esses livros estão há 4 anos na minha estante. Porque eu penso, eu comprei em 2021 e parece pouco tempo, sabe? Mas não, já são 4 anos. Então, os livros são Princesa das Cinzas, que é uma fantasia, eu acho que é uma fantasia bem básica, mas a Lau me falou que é legal, então eu quero ler. Se eu gostar do primeiro, eu continuo a trilogia. E esse aqui eu acho que todos, na verdade, eu comprei em 2021 e não li até hoje, então. O outro livro físico é Star Wars, a trilogia. Eu lembro, quando eu comprei esse livro, eu fiquei, nossa, que edição linda, que livro lindo, eu quero tanto esse livro, eu queria tanto esse livro. Eu estagiava na época, eu comprei com a bolsa do meu estágio esse livro, e eu achei ele tão caro na época, que é da Dark Side, e ele tem esse corte todo preto e tal, mas o bichinho já tá até ficando velho, gente, ele já tá com marquinha, assim, sabe, de envelhecido. Ele é da Dark Side, e é linda a edição. É basicamente um a versão romanceada, né, dos livros de Star Wars, a trilogia clássica ali. Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno do Jedi. Em versão de livro mesmo, que tudo que acontece em versão de livro nos filmes. E eu confesso, gente, que hoje em dia eu já nem sou tão fã de Star Wars, tá? Não que eu deixei de gostar. Eu só não consumo mais tanto. Mas ainda assim eu quero ler esse livro, porque quem sabe lendo ele me reativa aquele amor por Star Wars que eu tinha, que ficou bem desgastado com os últimos lançamentos da dona Disney, né? E, enfim, eu quero muito ler. E também, se eu não gostar, se eu perceber que não é mais pra mim, eu já passo pra frente. Eu só não quero mais esse livro ali não lido na minha estante. E em e-book eu escolhi Minha Sombria Vanessa. Eu tinha várias opções, muitos e-books acumulados. Eu tenho muito e-book acumulado, mais até do que livro físico, que é um pouco desesperador. Mas aí eu fiz umas enquetes ali com as minhas amigas e o que passou foi Minha Sombria Vanessa, que é um livro, eu acho que é mais de suspense ali e também questões psicológicas ali da personagem. Então vamos ver. Hoje em dia eu nem sei mais do que se trata direito, mas na época eu achava que eu ia gostar muito. Então eu acho sim que é um bom vem aí pra esse ano. E finalmente eu vou assim dar encaminhamento para pelo menos 3 desses livros que estão há mais de 4 anos na minha estante. Aí, o outro grupinho de 3 livros que eu escolhi são livros que foram favoritos meus em algum momento e eu quero reler eles, porque eu tô redescobrindo essa coisa que é reler livros e revisitar histórias que eu amei no passado. E aqui eu tenho um livro muito antigo, outro livro que é um pouco mais recente, mas que eu quero reler porque teve adaptação recente. E outro livro também que ele é uma duologia e para eu ler o segundo eu preciso reler o primeiro porque eu não lembro mais direito. O primeiro é Anjos e Demônios, do Dan Brown.
Na minha adolescência eu era viciada em Dan Brown. As pessoas que estudavam comigo na escola, de vez em quando me viam com o livro dele ali, lendo durante as aulas ou entre as aulas. E eu tenho quase todos os livros, se não todos os livros dele aqui na minha estante, tá? E eu já li todos. E eu fiquei pensando, olha, eu acho que tá na hora de eu voltar a ler os livros do Dan Brown, reler os livros dele, né? Porque ele não lança mais nada novo. Pra ver quais eu ainda gosto e quais talvez eu possa passar pra frente e também relembrar essas histórias, porque o lado bom de eu ter lido há tanto tempo atrás é que eu já nem lembro direito o que acontece. Tipo assim, esse aqui eu lembro mais ou menos o plot principal ali, quem é o assassino, sabe, no final. Mas tem muita coisa aqui que eu lembro de ter amado nesse livro que eu não lembro mais nada. E esse foi um dos primeiros livros da minha vida que eu fiquei até de madrugada lendo, porque eu não fazia isso, eu sempre fui uma pessoa de dormir muito cedo. Então é uma lembrança muito gostosa que eu tenho desse livro, de ficar muito obcecada nele. Então, se eu não me engano, esse é o primeiro livro do Dan Brown, que é desse personagem recorrente dele, que é o Robert Langdon. Tem até vários filmes, não sei se vocês já assistiram. E esse livro aqui, ele foi o primeiro, a edição dele é de 2004, eu acho. Mas assim, o meu não, esse aqui especificamente não é, eu não lembro quando eu comprei, mas deve ter sido lá por 2015, 2016. E então eu quero muito reler esse livro e revisitar essa história. Outro que eu quero reler é 100 Anos de Solidão, que eu tenho aqui nessa edição linda, que justamente eu quero reassistir, eu quero assistir a, a adaptação, né, que lançou na Netflix. Foi na Netflix, gente? Nem lembro mais. Mas lançou uma série deste livro. E eu quero muito reler essa história, porque apesar de eu ter amado muito essa história, é uma história um pouquinho complexa pelo número de personagens. Então, desde que eu li pela primeira vez, eu senti que é um livro que eu precisava reler para absorver melhor, sabe? Então, ele está aqui na minha releitura deste ano. Eu quero reler ele e assistir a adaptação. E aí, o terceiro é Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Eu não tenho ele aqui porque eu li pela primeira vez pelo Kindle Unlimited. Ele, acho que até ainda tá, não sei, disponível lá. E eu quero muito comprar as edições novas que saíram. Apesar de eu já ter os dois livros em e-book no meu Kindle, mas eu quero as edições novas pra ficar tudo marcadinho, bonitinho na minha estante. Porque eu lembro que esse livro, assim, tem toneladas de citações, de trechos inspiradores e bonitos e é uma fantasia muito boa, que tem muito detalhe, tá? Não é assim muito complexo, mas ela é um pouquinho lentinha e cheia de detalhe, que eu já não lembro quase nada. E aí é uma duologia, eu quero ler A Musa dos Pesadelos, que é o segundo, então eu preciso reler o primeiro e já engatar no segundo também em breve. E aí o próximo grupinho de 3 livros são continuações de séries. Na verdade, tem muita série que eu quero dar andamento e continuar e finalizar esse ano, mas esses aqui são tipo meta mesmo, porque talvez se eu não colocasse na meta eu não ia não iria ler. Porque, por exemplo, eu quero muito ler a continuação de Quarta Asa, que foi o favorito do ano passado. E eu quero muito ler, então com certeza eu vou encaixar em algum momento, sem precisar entrar em meta nenhuma, sabe? Mas esses aqui são livros que talvez já estejam ficando um pouco mais frios na minha mente, já faz um pouquinho mais de tempo que eu li os primeiros livros. E se eu não tiver uma meta pra me despertar pra ler, talvez eu esqueça as coisas e tenha que reler. O primeiro é O Retorno do Rei, do Tolkien, né? O último livro da trilogia do Senhor dos Anéis, esses pedaços, blocões de texto. Eu já venci os 2 primeiros, eu quero agora ler o terceiro. O... Inclusive, algumas pessoas andaram até comentando, e aí, não vai mais ler Senhor dos Anéis? Porque eu fiz vlog de leitura dos primeiros 2 livros. E sim, eu vou fazer vlog de leitura do terceiro, eu vou ler o terceiro, mas é que ele estava aqui em Belém e eu estava morando em Santa Maria, então era por isso que eu não estava lendo a continuação. Agora que eu não tenho mais desculpa, eu quero muito ler, mas é um livro que eu preciso ter um preparo mental antes de começar, porque eu sei assim, o mês que eu for ler esse livro, eu vou ler talvez só esse livro, porque é uma leitura um pouco mais lenta, devagar e com bastante detalhezinho e bastante ambientação. Então, assim, é uma coisa que é um livro que não é ruim, obviamente, são obras de arte, mas que também não são aquela farofa fácil de ler. Mas eu quero ler este ano, deste ano a trilogia não passa, porque eu quero ler os outros livros, né? Eu tenho os outros livros aqui escritos pelo Tolkien nesse universo, que eu quero conhecer mais, eu quero sair da trilogia e já ler os próximos, então preciso vencer a trilogia primeiro.
Em seguida, temos A Escada Furtiva, que é a continuação de Cordialmente Cruel. Esse aqui, o próximo, os dois entraram em enquete ali, entre vários que estavam meio... Entre várias continuações que estavam meio lentas ali pra eu continuar. O único que eu decidi, assim, de praxe foi O Retorno do Rei, vai ter que ser esse ano. Essas outras eu botei em enquete e foram esses que ganharam. A Escada Furtiva, então, é para eu decidir se eu vou continuar lendo os livros da autora ou se eu vou parar por aqui. Porque o primeiro eu gostei bastante, mas não foi aquela coisa incrível, extremamente memorável que ficou marcada na minha mente. Inclusive, eu não tô muito afim de reler o primeiro, mas talvez eu tenha que reler o primeiro, ou eu posso procurar algum resumo na internet, quem sabe eu encontre. Porque eu já não lembro muita coisa do primeiro, eu lembro assim muito clara a ambientação Dark Academia que tem, mas os detalhezinhos, as revelações da história eu já não lembro muita coisa. E aí eu quero ler então A Escada Furtiva, que é o segundo, pra decidir bater o martelo se eu vou continuar a série ou se eu vou pausar a série ou abandonar a série. Mas é isso, então também tem uma amiga que eu dei o meu Cordialmente Cruel pra ela, porque eu decidi continuar essa série em e-book mesmo. E aí eu dei o meu livro físico do primeiro pra ela, porque é bem o estilo dela de leitura, eu acho que ela vai gostar muito. E aí isso me deu uma animada também pra continuar a série, quem sabe com ela, né? E por fim, O Inverno da Bruxa, que é da trilogia do Urso e o Rouxinol, é o terceiro e último livro. Eu confesso, gente, que eu fico economizando esses livros porque eu não quero que acabe. Porque não só é só essa trilogia e acaba, como também a autora não tem muitos lançamentos no Brasil, não é uma autora altamente falada popular. Nem sei se ela continua escrevendo coisas, sabe? Não tô acompanhando muito bem. Mas assim, no momento que eu ler O Inverno da Bruxa, acaba. E aí eu fico com pena. Porque é um universo, são personagens que tem muito meu coração, sabe? Foi uma das primeiras fantasias que eu favoritei quando eu voltei, assim, a ler bastante, lá em 2020, eu acho, na época da pandemia. E aí, eu li o segundo livro, acho que ano retrasado. E agora eu quero ler o terceiro, senão realmente eu vou esquecer tudo e aí complica. Então eu criei coragem pra ler o terceiro. Outra coisa que eu não li ainda é porque eu também não tenho ele, eu fico esperando promoção. Os e-books e os livros dessa autora não entram em promoção. E eu tô lendo eles todos em e-book. Então tô esperando pelo menos o e-book ficar assim uns 15, 13 reais, né? Porque eu não gosto de pagar 30 reais no e-book. Então eu tô aguardando aí uma promoção, mas se não tiver promoção vou ter que dar meu jeito. E o último grupinho de 3 livros que eu quero ler esse ano são 3 livros clássicos, porque eu já percebi que se eu não defino um livro clássico ou uma meta de livros clássicos pra eu ler, eu não leio nenhum. Então eu tava com o meu desafio de literatura nacional, que tava um pouco suprindo isso, mas o desafio acabou. Os livros que eu não li, eu decidi não ler mais, eu fechei o desafio mesmo. Acho que eu li 7 livros, que foi ótimo, eu descobri muito livro bom. E aí agora, então, eu decidi fazer essa listinha de 3 livros clássicos para eu ler este ano. Não que eu só vá ler eles, mas quem sabe lendo esses 3 me anima para ler mais, né? O primeiro é O Amor no Tempo do Cólera, nos Tempos do Cólera, que é do Gabriel Garcia Marques, né? O ano é dele, então eu quero reler o 100 Anos de Solidão e ler este aqui, que eu não li. Que também eu tenho nessa edição lindíssima, que é meio acolchoadinha. E eu quero muito, assim, ler a obra desse autor. Eu só li o 100 Anos de Solidão até agora, que foi um livro que se tornou um favorito. E eu acho que a obra dele como um todo tem muito potencial para eu gostar, sabe? E tem toda aquela vibe latina que a gente acaba se identificando, porque apesar de ser muito diferente do Brasil, também é muito parecido. E a escrita dele de realismo mágico é absurda. Eu sei que esse livro aqui ele é meio que um conto de como realmente os pais dele se conheceram e o romance dos pais dele. Mas eu imagino que ele vai inserir alguma coisa, bastante coisa de ficção também. Vamos ver, eu vou descobrir. Mas é isto. Esse é um dos livros clássicos que eu quero ler este ano. Outro livro clássico que podia até entrar também no de livros acumulados, porque esse livro tá na minha estante tem um tempinho já, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Eu confesso, gente, que eu tenho muito medo desse livro. E eu tenho medo do Saramago, então é por isso que eu fico enrolando, enrolando, enrolando. Já esteve em meta anual esse livro e eu acabei não lendo. Eu espero que deste ano de 2025 não passe. Quero muito ler esse livro, mas ao mesmo tempo eu me sinto intimidada, porque, né? Sem querer ser uma criadora de conteúdo de livro que reclama que o livro tem muitas palavras,
que tiveram algumas pessoas que andaram fazendo isso ultimamente. Mas, realmente, gente, esse livro tem muitas palavras. Não tem parágrafo, sabe? Então, assim, eu sei que vai ser desafiador. Mas também eu sei que tem muito potencial de eu gostar muito desse livro, de ser, tipo assim, um divisor de águas pra mim em questão de literatura, né? Mas é isso, tenho que criar coragem pra esse e pro Retorno do Rei. Mas a coragem vai vir em algum momento. E talvez eu grave vlog, porque os vlogs acabam me ajudando a me motivar pra gravar e falar da leitura, etc. Mas é isso. Vamos lá. O terceiro livro clássico, ele já não me intimida tanto, porque pelo que falam, é um livro assim clássico, mas que a escrita é extremamente simples e simples não, mas fácil, sabe, de ser lida. Mas Orgulho e Preconceito, né? Até hoje eu não li, gente. Isso já é um desvio de caráter meu. Esse que é um grande precursor dos romances, dos enemies to lovers da vida, das tropes literárias. E eu ainda não tive contato com nada da Jane Austen na minha vida. Se eu não me engano, eu nem vi o filme todo, sabe? Eu só vi pedaços do filme, mas eu não vi o filme todo. Então, realmente, eu preciso ler esse livro. Eu quero ler esse livro. Não sei porque eu ainda não li esse livro. Então, deste ano não passa. Inclusive, deste mês não passa, porque ele está na minha TBR de janeiro. Vou tentar gravar vlog dessa leitura. Não prometo, né? Como eu já comentei no vídeo anterior, o meu celular tá muito ruim pra gravar vlog. Eu tenho gravado com o celular do meu namorado, então não dá pra ficar pegando toda hora. Mas é isso. Talvez um vlog de leitura seja mais fácil de gravar, porque não tem tantos takes, né? Mais falando sobre a leitura enquanto eu leio. Mas é isso, então esse é o último livro da minha meta. Então esses são os 12 livros que eu quero ler no ano de 2025. Eu acho extremamente alcançável. Cansei, sabe, de fazer metas de muitos livros, muito desafiadoras, porque aí eu fico muito presa, porque às vezes eu só quero pegar um livro aleatório e ler, sabe? Tipo, pegar um romance farofinha no Kindle Unlimited e ler. Só isso o mês inteiro, sabe? Eu não quero ter que olhar as metas de livros extremamente bem pensadas que eu fiz lá no início do ano. Mas é isso. Também não consigo ficar sem meta nenhuma, porque aí eu sinto que eu não consigo dar um direcionamento melhor para as minhas leituras. Acabo ficando muito solta, lendo umas coisas meio aleatórias. E aí acabo nunca lendo aquelas coisas que eu sempre quis ler, mas eu acabo não pegando por algum motivo que eu não sei. Mas é isso então. Esse foi um vídeo mais rápido, né? Espero que vocês tenham gostado. Me comentem aqui qual é o livro que não passa de 2025 para vocês, que vocês vão ler com certeza absoluta. Ou se vocês estão sem meta nenhuma, só estão deixando a vida levar vocês também, tá tudo bem. E é isso, então. Até o próximo vídeo.